subiu! Você tá livre, Leão! O seu lugar é entre os grandes! Fala pessoal, esse é o Últimas do Leão. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades do mundo azulino aqui, né? O Leão que, mais uma vez, mais uma rodada, né? Terminou ontem. E quem diria, né, pessoal? Quem diria que o Amazonas ia lá em Santa Catarina e ia conseguir aí roubar esses 3 pontos do Avaí, gente. Eu, sinceramente, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei uma coisa dessa, sabe? Mas, mais uma vez, incrivelmente, impressionantemente, de maneira surreal ou não, né, gente? Afinal de contas, essa Série B, ela tem mostrado muitas coisas nesse sentido, ela tem mostrado vários cenários nesse sentido, né, da gente se surpreender com certos resultados, né? E o Leão permaneceu lá em sexto, né? Leão que perdeu apenas uma posição, né, devido ao triunfo do Cuiabá, né? E ontem o Avaí tropeçou dentro de casa, o Amazonas foi lá e ganhou de 2-1, né? E também tivemos a ajuda do Botafogo de São Paulo. Vocês vejam, né, gente, que são 2 times da parte de baixo da tabela, né? Da parte de baixo da tabela. E o que eu sempre falo, né? Impressionante como esses times da parte de baixo da tabela, às vezes não, com frequência são bem mais cascudos, né? De se enfrentar do que times que estão lutando aí na parte de cima, né? Então, assim, todo mundo tropeça, né, gente? A verdade é essa. O pessoal que está ali do pelotão de cima, do 10º para cima, né, os 10 primeiros, vamos dizer assim, os 8 primeiros, incrível como tem tropeços, né? Como tem tropeços. E que bom pra gente, porque o Remo, que veio numa oscilação aí para baixo, vem se garantindo aí na quinta, na sexta posição, aí volta para quinto, cai um pouco para sexto, depois volta para quinto, né? Então o Remo vem se mantendo ali muito por conta disso, dessa oscilação de todos os demais times também, né? E é isso, gente. A série B, ela demonstra, né, ser um campeonato desse extremamente equilibrado, aonde a gente só vai realmente assim ver verdadeiramente quem vai subir, né, e quem vai cair lá nas 8 últimas rodadas, gente, sabe? Quando já tiver, não digo nem nas 8 últimas rodadas, mas eu acredito que as coisas só vão se definir verdadeiramente nesse momento, a partir das 8 últimas rodadas para frente, sabe? Ainda tem muito jogo, tá, gente? 15 rodadas ainda faltam, é muito ponto para ser disputado, né? E, enfim, o Leão que foi lá em Coritiba, conseguiu esse 1 pontinho, né? E a gente sabe que a gente terminou o jogo aborrecido, porque o Coritiba teve um jogador expulso, que foi o goleiro, né? O Pedro Morisco, e a gente acabou tendo um bom tempo de jogo enfrentando o Coritiba com -1. E infelizmente o Remo não teve força, não teve físico, né? Não teve imposição, não teve organização, né? Entrosamento, vamos dizer assim, para conseguir ali ter pelo menos, não vou dizer nem que teria conseguido os 3 pontos, mas que pelo menos pudesse ter dado ali um calorzinho, né, gente? Um apavoro pro Coritiba. Mas infelizmente a gente não viu isso aí. Águas passadas, treinador Antônio Oliveira segue muito contestado, muito criticado, tá? Inclusive também por mim, a minha opinião, eu acho que por mim ele já teria saído do Clube do Remo, mas vem aí prestigiado pelo Marcos Braz, blindado pelo Marcos Braz, né? E temos agora, o tempo não deixa a gente nem assim remoer muito as coisas, porque a gente já tem um jogo agora quinta-feira contra o Criciúma, jogo dificílimo, né, conforme a gente já falou, e o Leão que anunciou aí, não anunciou oficialmente, tá, gente, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo eu não vi nenhum anúncio oficial, mas várias páginas que falam sobre o Clube do Remo, imprensa, tá, já deu como certa, inclusive já disseram que o atleta já se encontra no Bainão, uma nova contratação, né? João Pedro, o nome do rapaz, tá? Centroavante, de 28 anos, estava no futebol vietnamita, já jogou na Grécia, passou 2 temporadas também no futebol grego, e vem aí como uma aposta, né, gente? Mais uma aposta. Acho que vem aí para disputar a posição com o Eduardo Melo, que chegou há pouco também, e inclusive até entrou, né? Fez sua estreia ali no segundo tempo contra o Coritiba, no duelo contra o Coritiba, né? E é isso, gente, ó, vamos ver, né, como é que vai vir o Leão aí. A gente ainda não sabe, o que a gente sabe é que teve a reapresentação,
né? Outra coisa que me chamou a atenção também nesses bastidores do pós-jogo contra o Coritiba, nessa coisa de todo mundo querendo a saída do treinador, né? Ou pelo menos a grande maioria, e se ouviu falar, né? Se chegou a ser noticiado, né? Que teria uma reunião, né? Do conselho do Clube do Remo, iria ter uma reunião ontem, né? Ontem à noite, uma assembleia, aonde o Marcos Braz teria sido convocado, teria sido chamado para prestar explicações. Gente, um pouco antes da gravação desse vídeo, eu vi um vídeo do Abner Luiz, da Liberal, né, ele falando sobre esse assunto e que ele foi informado de que não teve reunião nenhuma e que, na verdade, isso tudo aí não passava de apenas especulações, tá? Que não houve nada disso, que não teve chamado do Marcos Braz para reunião nenhuma, que não ocorreu a reunião, tá? O que realmente há dentro do Clube do Remo é um grupo de conselheiros que formam a chamada oposição dessa gestão que está aí e que realmente se questionam e falam, né? Principalmente as questões envolvendo o futebol do Clube do Remo. E eles, vamos dizer assim, que são uma linha de oposição, né, conforme as palavras do Abner, e que realmente vem questionando bastante essas questões do futebol, tá? Mas que não houve nada disso, não houve reunião nenhuma, que muito menos o Marcos Braz teria sido chamado, tá, para prestar esclarecimentos, né? Marcos Braz, que enfim falou na coletiva pós-jogo, né, aquela coisa que ninguém entendeu nada, ele foi lá para falar da arbitragem. Eu não tiro a razão dele, eu acho que ele tem voz sim, ele é o executivo, mas, gente, para mim, essa foi muito mais uma manobra, tá, para blindar o Antônio Oliveira do que qualquer outra coisa, tá bom? Vida que segue, né? Vamos ficar de olho aí, os ingressos já estão à venda, tá? Esse negócio de público zero, eu não concordo, eu acho que respeito a opinião de todo mundo. Quer ir para o estádio, vai, não quer ir, não vai, mas negócio de público zero, gente, isso não existe, tá? Ainda mais agora que a gente realmente está vivendo essa situação de estar ainda vivos na competição, estamos vivos na competição, tem muito jogo, como falei, né? E vamos para frente, tá, pessoal? Ó, mais notícias, fiquem ligados no Ego da Torcida, tá bom? Deixe seu like, tá? Compartilhe, deixe seu comentário, que é importante aí para o crescimento do nosso trabalho, tá bom? Se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, beleza? Tamo junto com o Clube do Remo e mais notícias, a gente vai aqui sempre conversar com vocês, beleza, gente? Saudações, sempre azulinas.